Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhoras vereadoras. Boa noite ao nosso público presente. Boa noite aos nossos funcionários. Boa noite a quem nos acompanha através do site oficial da Câmara Municipal. Invocando a presença e a proteção de Deus, inspirado nos legítimos princípios, na democracia, na justiça e no direito, declaro, em nome do Senhor Jesus, aberta a 14ª sessão ordinária da 17ª legislatura do município de Arialva. Para darmos início aos nossos trabalhos, farei a leitura de uma passagem da Bíblia Sagrada, que encontra-se no livro de Salmos, Salmos de número 13, do versículo número 1 ao 6º. Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Quero informar a todos que está sendo realizada nesta sessão audiência pública para discussão e aprovação do Plano Plurianual, que é a PPA, para o exercício 2018-2021 e também da Lei de Diretrizes Orçamentárias para elaboração da Lei Orçamentária ao exercício financeiro de 2018. Solicitar ao nosso secretário, vereador Vanderlei, por favor, fazer a leitura da ata da 13ª sessão ordinária, realizada na sessão anterior, dia 1/9/2017. Ata da 13ª sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Arialva, no ano de 2017. Ao primeiro dia do mês de setembro de 2017, em horário regimental, na sala de sessões da Câmara Municipal de Arialva, sob a presidência do vereador Carlos Alberto de Antônio, foi realizada a 13ª sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Arialva. Foi feita a chamada e anotou-se a presença de todos os senhores vereadores. Em um número legal, o presidente, invocando a presença de Deus, fez a leitura de 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 ao 7 da Bíblia Sagrada. Prosseguindo, o presidente solicitou ao primeiro secretário, vereador Vanderlei Giovanuzzi, a leitura da ata da 12ª sessão ordinária, realizada no dia 15 de agosto de 2017. Após lida, a mesma foi votada e aprovada por todos os senhores vereadores. Prosseguindo, o presidente pede ao primeiro secretário para que faça a leitura das indicações escritas, que são as seguintes. Indicação de número 85 de 2017, de 30 de agosto de 2017, de autoria do vereador José Ademir Santo, que solicita ao Executivo Municipal a reativação da balança municipal, próximo à entrada do Distrito Industrial desse município. Indicação de número 86 de 2017, de 1º de setembro de 2017, de autoria dos vereadores Carlos Alberto de Antônio e Erisvaldo Cavalcante Vitalino, que solicita ao prefeito municipal estudos com a finalidade de construção de uma cobertura na praça do bairro São Pedro, onde se encontram as mesas de lazer, destinadas ao público da terceira idade. Prosseguindo, o presidente pede ao primeiro secretário para que faça a leitura dos ofícios e correspondências recebidos pela Câmara. Não havendo mais indicações a serem lidas, o presidente deixa a palavra livre para as indicações verbais dos nobres vereadores. O vereador Paulo Sérgio, no uso da palavra, diz que gostaria de falar sobre uma indicação sua que foi feita há algum tempo atrás, sobre os buracos existentes nas estradas que dá acesso à balsa,
diz que já foi feito pedido para que se consertem esses buracos, já que são muitos os pedidos para que isso aconteça. Ele mesmo disse que já bateu o carro naquele local, assim como outras pessoas que tiveram acidentes mais graves ali também. Pede também para que se verifique o porquê daquela água ficar empoçada ali no local, que oferece perigo tanto para os motoristas como aos ciclistas que por ali transitam. Diz que há muitas reclamações sobre isso também por frequentadores da citada balsa e de moradores do local, e que então providências sejam tomadas, por isso já foi motivo de pedido aqui na Câmara. Não havendo indicações verbais por parte dos vereadores, o presidente deu início aos trabalhos da ordem do dia e pede ao primeiro secretário para que faça a leitura da mensagem do Executivo de número 21 de 2017 e do projeto de lei de número 37 de 28 de agosto de 2017, que abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências. Após a leitura, deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. Não havendo manifestação dos pares, o presidente coloca o projeto em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Sendo assim, o presidente declara aprovado em primeira discussão o projeto de lei de número 37 de 28 de agosto de 2017. Prosseguindo, o presidente pede ao primeiro secretário para que faça a leitura da mensagem do Executivo de número 22 de 2017 e do projeto de lei de número 38 de 29 de agosto de 2017, que abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências. Após a leitura, deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. Não havendo manifestação dos pares, o presidente coloca o projeto em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Sendo assim, o presidente declara aprovado em primeira discussão o projeto de lei de número 38 de 29 de agosto de 2017. Prosseguindo, o presidente pede ao primeiro secretário para que faça a leitura da mensagem do Executivo de número 23 de 2017 e do projeto de lei de número 39 de 30 de agosto de 2017, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com as entidades que especifica e dá outras providências. Após a leitura, deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. O vereador Paulo Sérgio, no uso da palavra, diz que vai expor um fato ocorrido com ele, que é funcionário da Prefeitura. Diz que há umas semanas atrás, o funcionário do RH entrou em contato com ele, comunicando-o que ele seria transferido do SAMU para a Vila Vicentina, e a partir do dia 1º desse mês. Diz que até aí tudo bem, pois já trabalhou na Vila Vicentina por 8 anos, e como profissional da área de saúde trabalha em qualquer local. E diz que a única coisa que solicitou tanto ao RH como à diretoria de saúde foi um comunicado por escrito dessa transferência, porque quando é verbal fica tudo muito vago, e que até então não havia uma lei que regulasse essa transferência dele para essa entidade. E esse documento lhe havia sido negado até amanhã da data de hoje, e que até então não tinha visto esse projeto, e que quando tomou conhecimento desse, viu que haveria a regulamentação de sua situação, e que com a aprovação desse projeto poderia vir ser legalmente transferido para a Vila Vicentina. Diz que esse é um projeto muito importante, que vai ajudar as entidades, já que a subvenção que as mesmas recebem é muito pouca, para que se possa contratar um funcionário. Diz que vai de coração aberto trabalhar na entidade e que agora é dentro da lei. Não havendo mais manifestação dos pares, o presidente coloca o projeto em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Sendo assim, o presidente declara aprovado em primeira discussão o projeto de lei de número 39 de 30 de agosto de 2017. Prosseguindo, o presidente diz que ainda há mais uma matéria a ser analisada, que trata das contas do Executivo relativas ao ano de 2015, quando exercia o mandato o senhor Paulo Padanossi Pereira. Diz que cabe lembrar que, segundo o entendimento do STF, os vereadores são competentes para julgar as contas do Poder Executivo, porém, com uma ressalva, que para mudar o parecer do Tribunal de Contas é necessário o voto de 2/3 dos membros da Câmara, ou seja, se ele vir com o parecer prévio pela aprovação, para mudar esse parecer só com 2/3 dos votos dos membros da Câmara, ou seja, 6 vereadores, e a mesma coisa se ele vier com o parecer pela desaprovação.
diz que as contas ficaram à disposição dos senhores vereadores e também da população para análise de seu conteúdo. E com isso solicita ao primeiro secretário a leitura do parecer prévio do TCE número 002106/026/15 do exercício de 2015, que receberam parecer favorável pela sua aprovação. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. Não havendo manifestação dos pares, o presidente coloca o parecer em votação e diz que quem acompanha o parecer vota sim e quem não acompanha o parecer vota não. E sendo assim, o mesmo foi aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. E com isso, será emitido um decreto dizendo que as contas relativas ao exercício de 2015 foram aprovadas e cópias serão encaminhadas aos órgãos competentes e serão também disponibilizados no site da Câmara e nos demais órgãos de imprensa. Não havendo mais matéria a ser apreciada, o presidente deixa a palavra livre para as considerações finais. A vereadora Séfora Faria, no uso da palavra, diz que gostaria de parabenizar todos os soldados e militares pelo seu dia, que foi no último dia 25 de agosto, pela garra e coragem que todos têm. Diz também que muitas pessoas têm questionado sobre o requerimento que ela fez juntamente ao órgão competente da Prefeitura, logo no início do ano. Requerimento esse que ela trouxe ao conhecimento do presidente da Câmara e que foi votado pelos demais vereadores, e diz que até hoje não teve respostas do RH da Prefeitura. Então ela quer deixar registrado para quem lhe pergunta na rua que ela está fazendo tudo que ela pode, mas que não está obtendo respostas, infelizmente. Diz também que fez uma indicação sobre acessibilidade e que, inclusive, o presidente também já havia feito pedido semelhante. E que vai ser possível mudar o que já está feito. Mas que houvesse um órgão competente para que analisasse as novas instalações, já que hoje ela se deparou com uma postagem na internet sobre um ar-condicionado que foi instalado na altura muito baixa próximo à escola, e diz que isso é uma coisa muito preocupante, pois há crianças e adolescentes que transitam ali pelo local. Então, que a partir de agora tivesse um órgão competente na Prefeitura para fiscalizar essas ocorrências, para que se tente mudar daqui para frente, e pede que o presidente lhe dê o retorno necessário, principalmente quanto ao seu requerimento. O presidente diz a vereadora Séfora Faria que quanto ao seu requerimento, ele fará uma cobrança pessoal, já que a resposta já deveria ter chegado à Câmara, e ela, vereadora. E quanto à questão do ar-condicionado, diz que levou o fiscal da Prefeitura até o local na data de hoje para ver o que aconteceu, e a conclusão a que se chegou é que a Prefeitura vai notificar a empresa para que ela altere aquela situação, pois não é possível que alguém transite por aquele local e que medidas serão tomadas para sua correção. Não havendo mais manifestações dos senhores vereadores, o presidente encerrou os trabalhos da ordem do dia, agradeceu a presença dos pares e convocou-os para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 15 de setembro de 2017, e avisa que essa sessão será uma audiência pública para apreciação e votação dos projetos do PPA, LDO, e declarou encerrada a presente sessão. A ata está em votação. Vereador Nilton Cardoso. Vereador José Eduardo. Vereadora Séfora Faria. Vereador José Demir. Vereador Vanderlei. Aprovado. Vereador Erisvaldo. Vereador Paulinho. Vereadora Maria. Declaro aprovada a ata da 13ª sessão ordinária. Solicitar ao nosso secretário, por favor, fazendo a leitura das indicações dos senhores vereadores. Senhor presidente, indicação de número 87 de 2017. Carlos Alberto de Antônio, vereador da Câmara Municipal de Arialva, vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal estudos com a finalidade de implantação e a expansão da rede de telefonia fixa no loteamento Primavera,
Primavera. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária devido a pedidos dos moradores daquele local. Câmara Municipal de Arialva, 12 de setembro de 2017, Carlos Alberto de Antônio, vereador. Indicação de número 88 de 2017. Carlos Alberto de Antônio, vereador da Câmara Municipal de Arialva, vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal estudos com a finalidade do município subvencionar a Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer do município de Arialva, AVCC. Justificativa. A mencionada entidade legalmente constituída foi considerada de utilidade pública, conforme a Lei Municipal número 1377-A, de 3 de novembro de 2004. Cabe destacar o importante e grande trabalho realizado por seus membros, que se dedicam por se solidarizarem com as pessoas que necessitam de ajuda quando descobrem que estão acometidas por tal enfermidade. Para que esse trabalho não venha a ser interrompido, a entidade necessita de auxílio para continuar exercendo com eficiência suas atividades. Câmara Municipal de Arialva, 14 de setembro de 2017, Carlos Alberto de Antônio, vereador. Indicação de número 89 de 2017. Newton César Cardoso, vereador da Câmara Municipal de Arialva, vem solicitar ao prefeito municipal a necessidade de instalação de obstáculos, lombadas, na rua João Marche, no núcleo habitacional Dona Lázara. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária, pois os carros trafegam em alta velocidade, colocando em risco as crianças e demais moradores do local. Câmara Municipal de Arialva, 15 de setembro de 2017, Newton César Cardoso, vereador. Indicação de número 90 de 2017. Newton César Cardoso, vereador da Câmara Municipal de Arialva, vem solicitar ao senhor prefeito municipal a necessidade de limpeza e manutenção do campo de futebol do bairro de Marilândia. Justificativa. O procedimento é necessário devido que o local se encontra com a grama alta, sem cerca, sem bomba d'água e impossibilitando as pessoas que queiram realizar atividade esportiva no local. Câmara Municipal de Arialva, 15 de setembro de 2017, Newton César Cardoso, vereador. Newton César, indicação de número 91 de 2017. Newton César Cardoso, vereador da Câmara Municipal de Arialva, vem solicitar ao senhor prefeito municipal a necessidade de recapeamento asfáltico na primeira quadra da rua Arthur Hobbiton, mais precisamente em frente ao salão de bordados do senhor Tony Giatti. Justificativa. O recapeamento é necessário, pois o asfalto se encontra em péssimo estado de conservação, dificultando com que as pessoas transitem naquele local. Além disso, essa rua recebe grande quantidade de água dos sítios vizinhos, podendo abrir crateras com o início do período de chuvas. Câmara Municipal de Arialva, 15 de setembro de 2017, Newton César Cardoso, vereador. Indicação de número 92 de 2017. Elisvaldo Cavalcante Vitalino, vereador da Câmara Municipal de Arialva, vem respeitosamente solicitar ao Poder Executivo do município a instalação de iluminação na rua que liga o Jardim Esplanada ao bairro Oliveira Leuteviller, além de asfaltamento e demais melhorias. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária devido a essa rua ter constante fluxo de veículos e pedestres, pois faz a ligação de dois importantes bairros de nossa cidade e a mesma não possui iluminação pública ao longo de seu percurso, o que faz o local tornar-se muito inseguro durante a noite e nem possuir asfalto, gerando muitos transtornos aos moradores próximos e aos usuários. Câmara Municipal de Arialva, 15 de setembro de 2017, Elisvaldo Cavalcante Vitalino, vereador. Indicação de número 93 de 2017. Elisvaldo Cavalcante Vitalino, vereador da Câmara Municipal de Arialva, vem respeitosamente solicitar ao Poder Executivo do município a recolocação do letreiro com a frase bíblica que é fixado no pórtico metálico instalado na entrada de nossa cidade, localizado no início da rua José Ferreira. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária devido à comunidade cristã do município, católico e evangélicos, estarem requisitando a recolocação da mesma, que é de grande significado para o município e para os visitantes que chegam à nossa cidade por aquela via. Câmara Municipal de Arialva, 15 de setembro de 2017, Elisvaldo Cavalcante Vitalino, vereador. Nós temos aqui um documento aqui
da senhora Mônica Sodré, coordenadora do Prêmio Paulista Boas Práticas Legislativas, Movimento Voto Consciente. Ela mandou um documento para a gente aqui. Por favor, vereador. Prêmio Paulista de Boas Práticas Legislativas. São Paulo, 15 de agosto de 2017. Excelentíssimo senhor vereador, é com grande satisfação que o convidamos a conhecer o Prêmio Paulista de Boas Práticas Legislativas. O prêmio é uma iniciativa apartidária e sem fins lucrativos do movimento Voto Consciente, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo, a Associação Paulista de Escolas dos Legislativos e Contas e o Laboratório de Gestão Governamental. Seu principal objetivo é estimular o reconhecimento de iniciativas de vereadores, servidores públicos, câmaras municipais e sociedade civil empenhados na elaboração e aprovação de projetos capazes de impactar positivamente a realidade municipal a partir dos parlamentos. Adicionalmente, pretende-se criar uma base de dados que fique à disposição da sociedade com projetos, autores e contatos, de modo a possibilitar a troca de experiências e estimular o trabalho em rede relacionado a ações legislativas nas diferentes cidades brasileiras. As inscrições nas categorias Excelência, Inovação, Gestão e Sociedade Civil, voltados a todos aqueles interessados que preenchem os requisitos descritos em regulamento, acontecerão entre 15 de agosto e 30 de setembro. A divulgação dos finalistas ocorrerá em 20 de novembro, em cerimônia de premiação dos vencedores. Acontecerá em 14 de dezembro, das 14 às 18 horas em São Paulo. Pedimos, por gentileza, seu auxílio na divulgação da iniciativa em seu município. Detalhes, edital e inscrições podem ser encontrados no site www.votoconsciente.org.br/prêmio. Nos colocamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas por meio do endereço eletrônico prêmiopaulista@votoconsciente.org.br. Desde já agradecemos por sua atenção e subscrevemos com os mais cordiais saudações. Mônica Sodré, coordenadora, Prêmio Paulista Boas Práticas Legislativas, Movimento Voto Consciente. Temos também um comunicado do Ministério da Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. É o comunicado 166026 de 2007, de 29 de agosto de 2017, informando aqui alguns recursos que o município recebeu. E um senhor presidente da Câmara Municipal de Arialva, de acordo com a legislação vigente, informamos liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação conforme abaixo. Entidade: Prefeitura Municipal de Arialva. Programa: Alimentação Escolar Ensino Médio. Emissão: 2 de agosto de 2017, valor R$ 1.850,40. Alimentação Escolar AE 3 de agosto de 2017, R$ 180,20. Alimentação escolar pré-escola, 3 de agosto de 2017, R$ 2.030,20. Alimentação escolar EJA, 4 de agosto de 2017, R$ 70,40. Alimentação escolar ensino fundamental, 3 de agosto de 2017, R$ 6.760,80. Alimentação escolar creche, 3 de agosto de 2017, R$ 2.782. Cota 007, 10 de agosto de 2017, R$ 38.943,94. Temos também um ofício de número 815 de 2017, que encaminha moção. Na verdade, é uma moção de apoio da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, apoio para que o governo do estado ele reajuste o salário dos policiais do estado de São Paulo. Por favor, vereador Vanderlei. Santa Cruz do Rio Pardo, 22 de agosto de 2017, ofício 815 de 2017, objeto: encaminha moção.
Excelentíssimo senhor presidente, pelo presente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência cópia da moção de apoio de número 38 de 2017, de autoria do nobre vereador Murilo Costa Sala, aprovada por unanimidade na 14ª sessão ordinária deste ano, realizada em 14 de agosto de 2017. Sem mais para o momento, na oportunidade apresento votos das mais elevada estima e distinta consideração desta presidência e deste legislativo. Atenciosamente, Marco Antônio Valantieri, presidente da Câmara, encaminhado ao senhor Carlos Alberto de Antônio, presidente da Câmara Municipal de Arialva. Moção de apoio de número 38 de 2017. Propõe ao plenário, forma regimental, a presente moção de apoio do Poder Legislativo de Santa Cruz de Rio Pardo aos policiais civis e militares do Estado de São Paulo, que desde o ano de 2014 não têm ao menos o reajuste mínimo da inflação, sendo que em 2014 o reajuste foi de 6,41%, em 2015 10,67% e em 2016 6,29%, totalizando 23,37%, sem contar o reajuste do corrente ano de 2017. A presente moção se faz necessária, visto que é um direito constitucional previsto no inciso 10 do artigo 37 da nossa Carta Magna. Esses servidores trabalham de maneira incansável e arriscando a própria vida pela justiça e segurança do nosso município e Estado da nação. E é também um protesto em favor desses servidores públicos estaduais que necessitam de melhores condições de trabalho, maior efetivo e principalmente melhoria salarial. A proposta apresentada por este vereador, que subscreve e desta Câmara Municipal, é de indignação pelo não reconhecimento merecido pelo governo estadual a essa categoria de valorosos profissionais. Diante do exposto, peço à presidência dessa digna Casa de Leis que determine o envio de ofício e cópia dessa presente moção a todas as prefeituras e câmaras municipais das cidades que correspondem à área de atuação do Departamento de Polícia Judiciária do Estado de São Paulo, interior de Inter 4, Comando do Policiamento do Interior, CPI 4 de Bauru, comanda 7 batalhões da Polícia Militar, para que estudem a possibilidade de elaborar moção no mesmo teor, solidarizando-se as justas reivindicações dos policiais civis e militares do Estado de São Paulo. Solicita ainda o envio de ofício e cópia dessa moção para a bancada paulista da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e ao governador do Estado de São Paulo, senhor governador Geraldo Alckmin. Sala das Sessões, 14 de agosto de 2017, Murilo Costa Sala, vereador. A palavra está livre aos senhores vereadores e vereadoras para suas indicações verbais. Ninguém se manifestou, nós vamos passar então para a ordem do dia. Solicitar ao nosso secretário aqui, o vereador Vanderlei, para fazer a leitura da mensagem número 21 de 2017 e do projeto de lei número 36, de autoria do Executivo, que dispõe sobre o plano plurianual para o período 2018-2021 e da outras providências. Arialva, 31 de julho de 2017. Mensagem do Executivo de número 21 de 2017 ao excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores. Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação dessa Igreja, Câmara Municipal, o anexo projeto de lei de número 34 de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Arialva para o período de 2018 a 2021. Em obediência ao preceituado no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, o projeto estabelece os programas de administração pública federal com seus respectivos objetivos, indicadores, custos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada.
O município passa por uma situação financeira controlada, mas infelizmente o país passa por uma recessão econômica, que nos força a fazer um planejamento de investimento para os próximos 4 anos bastante conservador, onde demonstramos somente o que pretendemos realizar em despesas de capital com recursos próprios, excluindo-se os eventuais convênios que estaremos buscando tanto com o governo federal quanto com o governo estadual. Acompanhe esta mensagem os demonstrativos de projeção das receitas, onde são apurados os recursos disponíveis para investimentos, assim como a receita corrente líquida para o período abrangido pelo plano plurianual. Esses demonstrativos visam revelar que o plano em questão obedeceu os padrões rígidos dentro da capacidade financeira do município, procurando manter o equilíbrio das contas públicas, visam evidenciar também a transparência dos procedimentos adotados para sua elaboração. Cabe ressaltar que na formulação das propostas foram realizadas reuniões regionais e setoriais com a participação da sociedade através das associações dos bairros, sindicatos, organizações religiosas, tendo em vista assegurar a transparência da gestão fiscal, conforme determina o artigo 48 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, justificativa a iniciativa, aproveita a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência, as demais EDs, protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Elson Banucci Barreto, Prefeito Municipal. Projeto de Lei do número 36, de 31 de julho de 2017. Dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2018 a 2021 e dá outras providências. Artigo 1º. Essa lei institui o plano plurianual para o quadrigênio 2018-2021, em cumprimento ao dispositivo do artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, estabelecendo para o período respectivo os programas com seus respectivos objetivos, indicadores, custos e metas da administração municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos anexos 1 a 5, que fazem parte integrante dessa lei. Parágrafo 1º. Os anexos que compõem o plano plurianual são estruturados em programas de indicadores, justificativas, objetivos, ações, produtos, unidades de medidas, metas e valores. Parágrafo 2º. Para fins dessa lei, considera-se: primeiro, programa ou instrumento de organização de ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos. 2. Indicadores, unidade de medida que verifica quanto do resultado foi alcançado. 3. Justificativa e a identificação da realidade existente de forma a permitir a caracterização e a mensuração dos problemas e necessidades. 4. Objetivos e os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais. 5. Ações ou conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas à execução dos programas. 6. Produto. Os bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa. 7. Metas. Os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar. Artigo 2º. Os valores constantes nos anexos 1 a 5 estão orçados a preços de março de 2017 e poderão ser atualizados em cada exercício de vigência do plano plurianual no mês de janeiro, por ato do chefe do Poder Executivo, com base na variação acumulada do IGPM de janeiro a dezembro do exercício imediatamente anterior. Artigo 3º. Os programas referidos no artigo 1º, apresentados segundo aos padrões da Portaria 42 de 1999 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, constituem o elo básico de integração entre os objetivos do plano plurianual, as metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a programação estabelecida na Lei Orçamentária Anual. Artigo 4º. A exclusão, alteração ou inclusão de programas é iniciativa proposta pelo chefe do Poder Executivo,
mediante projeto de lei específico. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a modificar indicadores de programas respectivas metas, sempre que tais mudanças não solicitem alterações na lei orçamentária anual. Artigo 6º. O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas a fim de compatibilizar as despesas orçadas com as novas estimativas da Receita. Artigo 7º. Extraídas dos anexos desta lei, as prioridades anuais da administração municipal serão expressadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Artigo 8º. O Poder Executivo realizará atualização dos programas e metas dessa lei quando elaborados os anuais diretrizes orçamentárias. Artigo 9º. Esta lei entrará na data da sua publicação. Arialva, 31 de julho de 2017. Dr. Elson Banucci Barreto, Prefeito Municipal. A palavra está livre aos senhores vereadores e vereadoras para encaminhamento da matéria. O projeto está em votação. Vereadora Maria. Vereador Paulinho. Vereador Erisvaldo. Vereador Vanderlei. Aprovado. Vereador José Demir. Vereadora Séfora Faria. Vereador José Eduardo. Vereador Newton Cardoso. Declaro aprovada em segunda discussão o projeto de lei de número 36 de 31 de julho de 2017. Solicitar também ao nosso secretário, por favor, fazer a leitura da mensagem número 20 e do projeto de lei número 35, de autoria do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 e da outras providências. Arialva, 31 de julho de 2017. Mensagem do Executivo de número 20 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, a presente preposição tem a finalidade de submeter à digna apreciação dessa edilidade o incluso do projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro no ano de 2018 e da outras providências. Essa lei, de acordo com o disposto no parágrafo 2º do artigo 65 da Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 162 da Constituição Estadual, na Lei Complementar 101/2000, LRF, Lei de Responsabilidade e Gestão Fiscal, estatui normas gerais e diretrizes para a elaboração do orçamento do município. Na Lei Federal número 4.320, de 64, de 17 de março de 1964, e pelas recentes portarias editadas pelo Governo Federal, compreendendo as metas, as prioridades e as despesas de capital da administração pública municipal para o exercício financeiro de 2018. O presente projeto obedece aos princípios da legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade e probidade administrativa, devendo primar pela responsabilidade na gestão fiscal, atentando para ação planejada e transparente direcionada para a prevenção de riscos e a correção de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. É um projeto de grande importância e relevância para o município, inclusive sendo indispensável para o bom andamento do serviço público. Por tais razões, submetemos à apreciação desta Casa Legislativa e, ouvido o plenário, aguardamos a aprovação da preposição na próxima sessão ordinária. Reitero na oportunidade protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Elson Banucci Barreto, Prefeito Municipal. Projeto de Lei de número 35, de 31 de julho de 2017. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro no ano de 2018 e da outras providências.
Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam estabelecidos nos termos desta lei as diretrizes orçamentárias do município de Arialva relativos ao exercício financeiro de 2018, compreendendo: 1. As orientações sobre elaboração e execução do orçamento municipal. 2. As prioridades e metas operacionais. 3. As alterações na legislação tributária municipal. 4. As disposições relativas à despesa com pessoal. 5. Outras determinações de gestão financeira. Parágrafo único. Integra a presente lei os anexos de metas, riscos fiscais e prioridades operacionais, bem como outros exigidos pelo direito financeiro. Capítulo 2. Das diretrizes para a elaboração e execução do orçamento. Seção 1. Das diretrizes gerais. Artigo 2. A elaboração da proposta orçamentária abrangerá o Poder Legislativo, Executivo, seus fundos e entidades de administração direta e indireta, assim como as empresas públicas dependentes, observando-se os seguintes objetivos principais. 1. Combater a pobreza, promover a cidadania e a inclusão social. 2. Apoiar estudantes carentes na realização do ensino médio e superior. 3. Promover o desenvolvimento econômico do município. 4. Reestruturar os serviços administrativos. 5. Buscar maior eficiência arrecadatória. 6. Prestar assistência à criança e ao adolescente, ao idoso e ao deficiente físico. 7. Melhor a infraestrutura urbana. 8. Oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente. 9. Promover o desenvolvimento do desporto e lazer do município. Artigo 3º. O projeto de lei orçamentária será elaborado conforme as diretrizes fixadas nesta lei e as cabíveis normas da Constituição, da Lei Federal 4.320, de 1964, e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 1º. A lei orçamentária anual compreenderá: item 1. Orçamento fiscal. 2. Orçamento da Seguridade Social. Parágrafo 2º. Os orçamentos fiscais e da Seguridade Social discriminarão a receita em anexo próprio, conforme o anexo 1 da Portaria Interministerial número 163 de 2001. Parágrafo 3º. Os orçamentos fiscais e da Seguridade Social discriminarão a despesa, no mínimo, até o elemento econômico, de acordo com o artigo 15 da Lei Federal de 4.320 de 1964. Parágrafo 4º. Caso o projeto de lei orçamentária seja elaborado por sistema de processamento de dados, deverá o Poder Executivo disponibilizar acesso aos vereadores e técnicos do Legislativo para as pertinentes funções legislativas alusivas ao orçamento. Seção 2. Das diretrizes específicas. Artigo 4º. A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2018 obedecerá às seguintes disposições. 1. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, nisso especificado valores e metas físicas. 2. Desde que tenham os mesmos objetivos operacional, as atividades apresentarão igual código, independentemente da unidade orçamentária a que se vinculem. 3. A alocação dos recursos será efetuada de modo a possibilitar o controle de custos e a avaliação dos resultados programáticos. 4. Na estimativa da receita será considerada a atual tendência arrecadatória, as modificações na legislação tributária, bem como perspectiva da evolução do PIB e da inflação do biênio 2017-2018. 5. As receitas e despesas serão orçadas a preços de julho de 2017. 6. Novos projetos contarão com dotação apenas se supridos os que se encontram em andamento e somente atendidas as despesas de conservação do patrimônio público. Parágrafo único. Os projetos poderão prever as etapas de execução em cronogramas físico-financeiros. Artigo 5º. As unidades orçamentárias da administração diretas e as entidades de administração indireta encaminharão ao Departamento de Contabilidade
e Orçamento da Prefeitura Municipal suas propostas parciais até 30 de junho de 2017. Artigo 6º. A Câmara Municipal encaminhará ao Poder Executivo sua proposta orçamentária até 29 de julho de 2017. Artigo 7º. A Lei Orçamentária Anual conterá a reserva de contingência equivalente a 2,5% da receita corrente líquida, conforme anexo de riscos fiscais que acompanha a presente lei. Artigo 8º. Além da reserva prevista no artigo anterior, a Lei Orçamentária Anual conterá a reserva de contingência para o atingimento de superávit orçamentário que reduza, ainda que progressivamente, a dívida líquida de curto prazo no município. Artigo 9º. Até o limite de 15% da despesa inicialmente fixada, fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposições, remanejamentos e transferências entre órgãos orçamentários e categorias de programação. Parágrafo único. Para fins do artigo 67(6) da Constituição, categoria de programação é o mesmo que atividade, projeto ou operação especial ou sob a classificação econômica as categorias corrente e de capital. Artigo 10º. Nos moldes do artigo 65, parágrafo 8º da Constituição e do artigo 7º, item 1 da Lei 4.320 de 1964, a Lei de Orçamentária poderá conceder no máximo até 25% para abertura de créditos adicionais suplementares. Parágrafo 1º. Do percentual determinado no CAPT, 60% estarão vinculados a créditos suplementares financiados pela anulação parcial ou total de dotações orçamentárias nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, item 3 da Lei 4.320 de 1964. Parágrafo 2º. Do percentual determinado no CAPT, 40% estarão vinculados aos créditos suplementares financiados pelo superávit financeiro do exercício de 2017, excesso de arrecadação ou por operações de crédito nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, 1, 2 e 4 da Lei nº 4.320 de 1964. Artigo 11, 11º. Desde que, em 1º de janeiro de 2018, não entre em vigor a Lei Federal nº 13.019 de 2014, a concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições a instituições sem fins lucrativos dependerá de específica autorização legislativa, sendo calculados com base em unidade de serviços prestados obedecidos padrões mínimos de eficiência fixados pelo Poder Executivo. Parágrafo 1º. Essas transferências estarão subordinadas ao interesse público, obedecendo a beneficiária as seguintes condições. Item A. Finalidade não lucrativa. B. Atendimento direto e gratuito ao público. C. Certificação junto ao respectivo Conselho Municipal ou Estadual. D. Aplicação de atividade fim. D. Ao menos 80% da receita total. E. Compromisso de franquear na internet demonstrativo semestral de uso de recurso municipal repassado. F. Prestação de contas dos dinheiros anteriormente recebidos, devidamente avalizada pelo controle interno e externo. G. Salários dos dirigentes não superiores ao do prefeito. Parágrafo 2º. Haverá manifestação prévia e expressa da assessoria jurídica e do controle interno da prefeitura após visita ao local de atendimento. Artigo 12º. O custeio de despesas estaduais e federais apenas se realizará, item 1, desde que referentes às ações de competência comum previstas no artigo 23 da Constituição. Item 2, após celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere. Parágrafo único. Anexo a essa lei discriminará cada um desses gastos. Artigo 13º. As despesas de publicidade e propaganda do regime de adiantamento e as com obras decorrentes do orçamento participativo serão todas destacadas em específica categoria programática, sob denominação que
que permita a sua clara identificação. Artigo 14. Até 5 dias úteis após o envio à Câmara Municipal, o Poder Executivo publicará na internet o projeto de lei orçamentária, resumindo-o em face dos seguintes agregados. Item 1. Órgão orçamentário. 2. Função de governo. 3. Grupo de natureza da despesa. Item 4. Pagamento de horas extras e ocupantes de cargos em comissão. Artigo 15. Será dada ampla publicidade das datas, horários e locais de realização das audiências referidas no artigo 48, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal, com antecedência mínima de 10 dias, inclusive com divulgação na página oficial da Prefeitura e na rede mundial de computadores e internet. Artigo 16. Ficam proibidas as seguintes despesas. 1. Promoção pessoal de autoridade e servidores públicos. 2. Novas obras, desde que financiadas pela paralisação das antigas. 3. Pagamento de qualquer título a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor municipal em atividade. Item 4. Obras cujo custo global supere os valores do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil, mantido e divulgado na internet pela Caixa Econômica Federal e pelo IBGE. 5. Ajuda financeira a clubes e associações de servidores. Item 6. Pagamento de salários, subsídios, proventos e pensões maiores que o subsídio determinado ao prefeito do município. 7. Pagamento de horas extras a ocupantes de cargos em comissão. 8. Pagamento de sessões extraordinárias aos vereadores. 9. Pagamento de verba a gabinete aos vereadores. 10. Distribuição de agendas, chaveiros, buquês de flores, cartões e cestas de Natal, entre outros brindes. 11. Pagamento de anuidade de servidores em conselhos profissionais, como OAB, CREA, CRC, entre outros. Seção 3. Da execução do orçamento. Artigo 17. Até 30 dias após a aprovação do orçamento, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso. Parágrafo 1º. As receitas serão propostas em metas bimestrais, enquanto os desembolsos financeiros se apresentarão em metas mensais. Parágrafo 2º. A programação financeira e o cronograma de desembolso poderão ser modificados conforme os resultados obtidos na execução do orçamentário. Artigo 18. Caso haja frustração da receita prevista e dos resultados fiscais esperados, será determinada a limitação de empenho e da movimentação financeira. Parágrafo 1º. A restrição de que trata este artigo será proporcional dos poderes legislativo e executivo no total das dotações orçamentárias e dos créditos adicionais. Parágrafo 2º. Excluem-se da limitação de empenho e despesas alusiva às obrigações constitucionais e legais do município. Parágrafo 3º. Serão priorizados recursos para a execução de contrapartidas referentes a transferências de receitas da União e do Estado. Parágrafo 4º. Serão priorizados recursos para o cumprimento das ações enunciadas no anexo de metas e prioridades. Parágrafo 5º. A limitação de empenho e da movimentação financeira será ordenada pelos chefes do Poder Legislativo e Executivo, dando-se respectivamente por ato de mesa e por decreto. Artigo 19. O Poder Legislativo, por ato de mesa, estabelecerá até 30 dias após a publicação da lei orçamentária seu cronograma de desembolso mensal. Parágrafo único. O cronograma de que se trata este artigo contemplará as despesas correntes e as de capital, levando-se em conta o alcance dos programas legislativos. Artigo 20. Na isenção dos procedimentos requeridos pela criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, considera-se irrelevante a despesa que não ultrapasse os limites do artigo 24, 1 e 2 da Lei Federal 8.666 de 1993. Artigo 21. Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário que importem em renúncia da receita deverão obedecer às disposições de lei complementar número 101 de 4 de maio de 2000.
Parágrafo único. Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de créditos inferiores aos custos de cobrança, bem como descontos para o pagamento à vista do imposto predial ou territorial urbano IPTU, desde que os respectivos valores tenham composto a estimativa da receita orçamentária. Capítulo 3. Das prioridades e metas. Artigo 22. As prioridades e metas para 2018 são as especificadas no anexo da lei que integra esta lei. Parágrafo único. Acompanha esta lei demonstrativa das ações relativas a despesas obrigatórias de caráter continuado de ordem legal ou constitucional, nos termos do artigo 9º, parágrafo 2º, Lei Complementar 101 de 2000. Capítulo 4. Das alterações na legislação tributária. Artigo 23. O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre 1. Revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções. 2. Revogação de isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal. 3. Revisão de taxas de forma a adequá-las aos custos dos respectivos serviços. 4. Atualização da planta genérica de valores ajustando-a à realidade do mercado imobiliário. 5. Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos. Capítulo 5. Das disposições relativas às despesas de pessoal. Artigo 24. O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei referentes ao servidor público, nisso incluído 1. Concessão e absorção de vantagens e aumento ou reajuste da remuneração de servidores. 2. Criação e extinção de cargos públicos. 3. Criação, extinção, alteração da estrutura de carreiras. 4. Provimento de cargos e contratações estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal vigente. 5. Revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de cargos, carreiras e salários, objetivando a melhoria da qualidade do serviço público por meio de políticas de valorização, desenvolvimento profissional e melhoria das condições de trabalho do servidor público. Parágrafo único. As alterações autorizadas neste artigo dependerão de saldo na respectiva dotação orçamentária, suficiente para atender às projeções e acréscimos de despesas com pessoal. Artigo 25. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o artigo 22 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, a convocação para a prestação de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida pela chefia do Poder Executivo. Artigo 26. Dependentes de transferências da administração direta, as autarquias, fundações e empresas municipais deverão deduzir em 1% as despesas de pessoal que superou 54% da receita corrente líquida. Capítulo 6. Das disposições gerais. Artigo 27. Os repasses mensais do Poder Legislativo serão realizados conforme o cronograma de desembolso mensal de que trata o artigo 18 desta lei, respeitado o limite estabelecido no artigo 29-A da Constituição. Parágrafo 1º. Caso o orçamento legislativo supere o limite referido no caput, fica o Executivo autorizado ao corte do excesso, não sem antes haver a oitiva da mesa diretora da Câmara quanto às despesas que serão expurgadas. Parágrafo 2º. Não elaborado o cronograma de desembolso mensal, os recursos financeiros serão repassados em razão mensal de 1/12 das dotações consignadas do Poder Legislativo, respeitado em qualquer caso o limite constitucional. Artigo 28. Ao final de cada mês, a Câmara Municipal poderá recolher na tesouraria da Prefeitura a parcela não utilizada do 12º anterior, nisso incluído o imposto de renda retido na fonte. Artigo 29. A Câmara Municipal deverá identificar as emendas legislativas que, nos termos do artigo 66, parágrafo 9A 18 da Constituição, são de execução obrigatória pelo Executivo. Parágrafo único.
Os projetos de lei relativos a créditos adicionais do Poder Legislativo, com indicação dos recursos compensatórios, serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até 30 dias, a contar da data do recebimento do pedido pelo Poder Executivo. Artigo 30. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo será responsável pelo controle de custos e avaliação dos resultados dos programas relacionados a: item 1, execução de obras; 2, frotas de veículos; 3, coletas e disposição do lixo domiciliar. Artigo 31. Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, a sua programação será executada a cada mês na proporção de 1/12 do total da despesa orçada. Artigo 32. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Arialva, 31 de julho de 2017. Dr. Elcio Baruch Barreto, Prefeito Municipal. A palavra está livre aos senhores vereadores e vereadoras para encaminhamento da matéria. O projeto está em votação. Vereador Newton Cardoso. Vereador José Eduardo. Vereadora Séfora Faria. Vereador José Ademir Santo. Vereador Vanderlei. Vereador Erisvaldo. Vereador Paulinho. Vereadora Maria. Declaro aprovado em segunda discussão o projeto de lei número 36 de 2017. Tem um ofício aqui que ele encaminha os projetos de lei que nós recebemos do Poder Executivo. Arialva, 13 de setembro de 2017, ofício do Executivo número 120 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Arialva, encaminho a apreciação do Poder Legislativo Municipal, através de Vossa Excelência, o projeto de lei de número 40, 41, 42 de 2017, a fim de serem apreciadas em caráter de urgência, pois são imprescindíveis e de interesses do município. Redizemos nosso profundo respeito ao senhor, bem como pelos membros deste poder. Atenciosamente, Elson Banucci Barreto, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor Carlos Alberto de Antônio, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Arialva. Solicitar ao nosso secretário, por favor, fazer a leitura da mensagem de número 24 e do projeto de lei número 40, que dispõe sobre suplementação de verbas do orçamento em vigor e inclui elementos de despesa ao orçamento anual. Arialva, 13 de setembro de 2017, mensagem do Executivo, número 24 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, venho pelo presente encaminhar a necessária apreciação e aprovação da Egrégia Câmara do projeto de lei que autoriza a Prefeitura Municipal de Arialva a abrir crédito suplementar no orçamento anual do exercício de 2017 por excesso de arrecadação no valor de R$ 72 mil, tratando-se de recursos do Núcleo de Apoio à Saúde e da Família, repassados através do Ministério da Saúde, com o objetivo de apoiar a consolidação da atenção básica, ampliando-se as ofertas de saúde na rede de serviços do município. Contando com a costumeira atenção, renova na oportunidade os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Elcio Banucci Barreto, Prefeito Municipal. Projeto de lei do número 40, de 13 de setembro de 2017. Dispõe sobre suplementação de verbas do orçamento em vigor e inclui elementos de despesas no orçamento anual. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a inserir no orçamento vigente atividade 10.301.01.20.20.80.0000 as modalidades de apreciação das despesas e elementos de despesas no valor de R$ 72 mil
como segue. Item 2, Executivo 208, Diretoria de Saúde, 10 Saúde, 10.301, Atenção Básica, 10.301.01.20, Atendimento em UBS, 10.301.01.20, 20.80.0000, Núcleo de Apoio à Saúde e à Família, NASF, ficha a definir, 3.1.90.11.00, Vencimentos e Vantagens, Pessoal Civil, R$ 26.000, ficha a definir, 3.1.90.13.00, Obrigações patronais, R$ 5.000, ficha a definir 3.390.30.00, material de consumo R$ 27.000, ficha a definir 3.390.39.00, outros serviços e terceiros, pessoa jurídica, R$ 14.000. Artigo 2º, as despesas decorrentes da presente lei serão cobertas pelo excesso de arrecadação na ficha da Receita número 104, classificação 172.133.0007, incentivo de implantação NASF no valor de R$ 8.000 e ficha da Receita número 112, classificação número 172.133.0008, NASF no valor de R$ 64.000. Artigo 3º, essa lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Arialva, 13 de setembro de 2017, Dr. Elcio Banucci Barreto, Prefeito Municipal. A palavra está livre aos senhores vereadores e vereadoras para encaminhamento da matéria. O projeto está em votação. Vereadora Maria. Vereador Paulinho. Vereador Erisvaldo. Vereador Vanderlei. Aprovado. Vereador José Demir. Vereadora Séfora Faria. Vereador José Eduardo. Vereador Newton Cardoso. Declaro aprovada em primeira discussão o projeto de lei número 40, de 13 de setembro de 2017. Solicitar também ao nosso secretário fazer a leitura da mensagem do Executivo número 25 de 2017, bem como do projeto de lei número 41, de 13 de setembro de 2017, que dispõe sobre suplementação de verbas do orçamento em vigor. Arialva, 13 de setembro de 2017, mensagem do Executivo de número 25 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, venho pelo presente encaminhar a necessária apreciação e aprovação da Conlém da Câmara do projeto de lei que autoriza a Prefeitura Municipal de Arialva a abrir crédito suplementar no orçamento anual do exercício de 2017 por excesso de arrecadação no valor de R$ 220.000, tratando-se de recursos do projeto federal de cirurgias eletivas catarata. Renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Elcio Banucci Barreto, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 41, de 13 de setembro de 2017. Dispõe sobre suplementação de verbas do orçamento em vigor. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar por excesso de arrecadação na atividade 10.301.01.20 e 20.74.0000 projeto cirurgias eletivas catarata no valor de R$ 220.000, como segue. 02, Executivo, 0208, Diretoria de Saúde, 10 Saúde, 10.301, Atenção Básica, 10.301.01.20, Atendimento em UBS, 10.301.01.20 e 20.74.0000, Projeto Cirurgias Eletivas Catarata, ficha 280, 3350.39.00, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 220.000. Artigo 2º, a cobertura do crédito definido no artigo anterior terá como fonte de recurso o excesso de arrecadação na ficha de Receita número 111, classificação 1721.33.0003, no valor de R$ 220.000. Artigo 3º, essa lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Arialva, 13 de setembro de 2017, Dr. Elcio Banucci Barreto, Prefeito Municipal. A palavra está livre aos senhores vereadores e vereadoras para encaminhamento da matéria. O projeto está em votação. Vereador Newton Cardoso. Vereador José Eduardo. Vereadora Séfora Faria.
Vereador José Ademir. Vereador Vanderlei. Aprovado. Vereador Erisvaldo. Vereador Paulinho. Vereadora Maria. Declaro aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 41, de 13 de setembro de 2017. Meia horinha. Solicitar também ao nosso secretário fazer a leitura da mensagem número 26 de 2017 e do projeto de lei número 42 de 2017, de autoria do Executivo, que altera a Lei Municipal 1194, de 2/12/1997, que é o Código Tributário Municipal, no capítulo que dispõe sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza. Arialva, 13 de setembro de 2017, mensagem do Executivo de número 26 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores, com os meus cordiais cumprimentos, encaminho a necessária apreciação e votação da Egrégia Câmara o projeto de lei que atualiza a legislação municipal relativa ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS. Isso porque o ISS é um imposto de competência municipal, conforme expresso no artigo 156, item 3 da Constituição Federal. Compete ao município instituir impostos sobre os serviços de qualquer natureza, exceto nos casos em que esses estão no campo de incidência do ICMS, imposto estadual, assim definido através de lei complementar. Nobres vereadores, com o desenvolvimento tecnológico e a natural evolução do setor de prestação de serviços, várias atividades novas foram surgindo e estavam à margem da tributação, por falta de previsão legal. Essa questão foi parcialmente resolvida pela Lei Complementar Federal número 157, de 29 de dezembro de 2016, a qual ampliou o campo de incidência do imposto, incluindo serviços que ainda não eram tributados. Além da ampliação da incidência do imposto, a lei complementar também equacionou melhor a questão relativa ao local do pagamento do imposto, melhor definido as situações nas quais o município pode cobrar o imposto sobre as prestações de serviços realizados dentro do seu território. Obedecendo à Lei Complementar 157 de 2016, estamos a ajustar nossa legislação referente a esse tributo à nova realidade legal brasileira, destacando para Vossas Excelências que, além retirar de nossa legislação referências à Unidade de Referência Fiscal, o FIR, a qual foi extinta em decorrência do parágrafo 3º do artigo 29 da medida provisória 2095 de 76, de 13 de junho de 2001. Ela obedece à legislação vigente no país e fixa uma alíquota mínima de 2% para este tributo calculado sobre o preço ad valorem do serviço e mais. Esta nova norma impede, declara nulidade e passa a considerar improbidade administrativa por parte do gestor responsável a concessão de benefício fiscal cuja alíquota esteja abaixo deste mínimo, salvo em alguns ramos como construção civil de transporte, para os quais ainda permanece possível a concessão de isenções e benefícios fiscais. Adotamos as mesmas identidade numérica no rol dos serviços definidos na lei complementar, visando facilitar a identificação, a atualização dos mesmos e evitar conflitos na aplicação da norma. Conforme prescrito na Lei Complementar 157 de 2016, cada município tem até 31/12 de 2017 para atualizar sua legislação e Arialva já o faz agora, considerando os princípios constitucionais da noventena, anterioridade nonagesimal e da vedação do município em cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que tenha sido publicado a lei que os aumentou. Contando com a aprovação da matéria, renovo na oportunidade os protestos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Elcio Banuti Barreto, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor presidente Carlos Alberto de Antônio, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Arialva.
Projeto de Lei número 42, de 13 de setembro de 2017. Altera a Lei Municipal 1194, de 2/12 de 1997, Código Tributário Municipal, no capítulo que dispõe sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza. Artigo 1º. A Lei Municipal número 1194, de 2/12 de 1997, passa a figurar com as seguintes alterações. Artigo 46. O imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS, tem como fato gerador a prestação por pessoa jurídica ou autônomo, com ou sem estabelecimento de serviços constantes no anexo 1 desta lei, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. Parágrafo 1º. A incidência do imposto não independe da denominação dada ao serviço prestado. Parágrafo 2º. A alíquota mínima do imposto sobre serviço de qualquer natureza é de 2% e a máxima é de 5%. 3. Parágrafo 3º. O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, a carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no parágrafo anterior, exceto para os serviços a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 do anexo 1 desta lei. Parágrafo 4º. É nulo qualquer ato do município que não respeitar as disposições relativas à alíquota mínima ou máxima previstas neste artigo, no caso de serviço prestado a tomador ou intermediário, localizado em município diverso daquele onde está localizado o prestador de serviço. Parágrafo 5º. O imposto que se trata a lei incide ainda sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente mediante autorização, permissão ou concessão com o pagamento de tarifas, preços ou pedágio pelo usuário final do serviço. Parágrafo 6º. O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do país ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do país. Artigo 47. O imposto não incide sobre 1. As exportações de serviços para o exterior do país. 2. A prestação de serviços em relação ao emprego dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal, de sociedades e fundações, bem como dos sócios gerentes e dos gerentes delegados. Item 3. Os serviços de articulação, coordenação e gerenciamento prestados pelas cooperativas a seus cooperados, bem como qualquer prestados pelos cooperados e cooperativas e os prestados entre cooperativas quando associados para a consecução de seus objetivos sociais. Item 4. O valor indeterminado no mercado de títulos e valores imobiliários, o valor dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras, o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços de anexos 1 desta lei. Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no inciso 1 os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior. Artigo 48. O cálculo do imposto será efetuado adotando a alíquota indicada no anexo 1 desta lei, variando entre o percentual mínimo de 2% e o máximo de 5% do preço do serviço, o qual é a base de cálculo do imposto. Artigo 49. As informações individualizadas sobre os serviços prestados a terceiros necessários à comprovação dos fatos geradores citados no anexo 1 desta lei serão prestados pelas instituições financeiras na forma da lei, incluindo o uso regulamentado dos instrumentos previstos no artigo 6º da Lei Complementar número 105 de 10 de janeiro de 2001. Artigo 50. É contribuinte do imposto a pessoa jurídica ou autônomo, com ou sem estabelecimento prestador de serviços constantes no anexo 1 desta lei, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.
Artigo 51. Para a determinação da competência do município, considera-se onde o serviço é prestado e o imposto devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos 1 a 25 deste artigo, quando o imposto será devido no local. Item 1. Do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou na falta de estabelecimento onde ele estiver domiciliado, na hipótese do parágrafo 1º deste artigo. 2. Da instalação dos andames, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços descritos no subitem 3.05 do anexo 1 desta lei. 3. Da execução da obra, nos casos dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19 no anexo 1 desta lei. 4. Da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 no anexo 1 dessa lei. 5. Das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.05 do anexo 1 desta lei. 7. 6. Da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, nos casos de serviços descritos no subitem 7.09 no anexo 1 desta lei. 7. Da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 do anexo 1 desta lei. 8. Da execução da decoração e jardinagem, do corte de poda de árvores, no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 do anexo 1 desta lei. 9. Do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos, nos casos de serviços descritos no subitem 7.12 do anexo 1 desta lei. 10 e 11 vetado. 12. Do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação do solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita das florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios. 13. Da execução do serviço de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso de serviços descritos no subitem 7.17 do anexo 1 desta lei. 14. Da limpeza e drenagem nos casos de serviços descritos no subitem 7.18 do anexo 1 desta lei. 15. Onde o bem estiver guardado ou estacionado nos casos dos serviços descritos no subitem 11.01 do anexo desta lei. Anexo 1 desta lei. 16. Dos bens dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, nos casos dos serviços descritos no subitem 11.02 do anexo 1 desta lei. 17. Do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 do anexo 1 desta lei. 18. Da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto 12 e 13 do anexo 1 desta lei. 19. Do município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos no item 16 do anexo 1 desta lei. 20. Do estabelecimento do tomador, da mão de obra ou na falta de estabelecimento onde ele estiver domiciliado, no caso do serviço descrito no subitem 17.05 do anexo 1 desta lei. 21. Da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.10 do anexo 1 desta lei. 22. Do porto, aeroporto, ferro-porto, terminal rodoviário,
ferroviário ou metroviário, nos casos dos serviços descritos pelo item 20 do anexo 1 desta lei. 23. Do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23, 5.09 dos anexos desta lei. Do domicílio do tomador do serviço nos casos dos serviços prestadores pelos administradores de cartão de crédito ou débito e demais inscritos no subitem 1501 do anexo 1 desta lei. 25. Do domicílio tributário do tomador dos serviços do subitem 10.04, 15.09 do anexo 1 desta lei, conforme informação prestada por este. Artigo 53. Parágrafo 1º. Os prestadores de serviços pagarão mensal, bimestral ou até trimestralmente os impostos devidos à municipalidade. Parágrafo 2º. Os prestadores de serviços ativos e de baixa renda ou que visem comprovar que exercem atividade econômica farão o pagamento anual em parcelas únicas ou em até 3 parcelas do valor da alíquota específica determinada no anexo 1 desta lei, na coluna que determina as alíquotas específicas. O parágrafo 3º revogado. Artigo 2º. O anexo 1 da Lei Municipal 1194, de 2/12/1997, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Parágrafo 1º. O disposto no artigo 1º desta lei produzirá efeitos a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao de sua publicação, observada a anterioridade nonagesimal. Parágrafo 2º. O anexo 1 da Lei Municipal 1194, de 2/12/1997, conforme determinado nesta lei, passa a produzir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018, quando ficam revogados todos os artigos da Lei Municipal relativos ao ISSQN e contrários ao disposto nesta lei. Parágrafo 3º. Em 31 de dezembro de 2017, torna-se nulo de pleno direito os atos da administração municipal que tenham por objetivo a concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte direta ou indiretamente uma carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima de 2% sobre o preço do serviço prestado, conforme estabelecido nesta lei. Arialva, 13 de setembro de 2017, Dr. Elcio Baruti Barreto, Prefeito Municipal. Anexo 1, lista de serviços. Serviços tributáveis. Nós estamos fazendo um trabalho na Câmara Municipal e todas as leis a gente está trazendo da Prefeitura para a Câmara. Nós estamos no ano de 2004, né? Então, na gestão anterior, eu não consegui pegar as leis anteriores a 2013. Então, a de 2013, quando eu assumi a presidência, nós fizemos um acordo e eu comecei a implantar essas leis no site da Câmara, para as pessoas terem acesso. Tanto que nós, vereadores, também temos que pedir, ou tínhamos que pedir a cópia da lei para a Prefeitura.
Nessa gestão eu fiz um acordo com o atual prefeito e disse a ele se ele autorizaria a gente pegar as leis anteriores, né? Que na verdade a lei ela é aberta ao público, não tem como a gente falar que isso acontecia no nosso município, mas infelizmente era assim. Então nós estamos fazendo esse trabalho, nós já temos no nosso site as leis até 2004, né? E as meninas estão trabalhando muito bem aí, junto com o Rodolfo, também os nossos funcionários estão sendo prestativos nessa parte que nós não demos para ninguém fazer, nós estamos fazendo o serviço nós mesmos, né? Tá? Então nós vamos ter tudo isso aqui daqui a alguns dias, todas as vezes que acontecer algum fato nesse sentido, a gente vai ter um acesso mais fácil, que vai ser conosco aqui, tá? Mas vamos fazer o seguinte, a palavra vai ficar livre para a gente fazer o encaminhamento dessa matéria, tá? Boa noite, senhor presidente, aos nobres vereadores, ao público presente e a quem nos assiste. Realmente é um projeto de lei bem complexo, que fica impossível uma votação em 2 dias para fazer um estudo disso daqui. Lembrando bem o que o vereador Paulinho falou, que nós estamos sem a outra tabela, a tabela anterior. E algumas ressalvas aqui também, que eu acho que a gente ainda vai ter que estudar algumas coisas aqui que foi lida, que fica assim meio em vão, né? Não entendi algumas coisas daqui, porque se é para todos, eles colocam alguma coisa muito importante e no meio eles emendam alguma coisa que a gente lê aqui, mas se você pegar para ver, alguma emendinha, alguma coisinha ali, uma palavra, muda tudo. Então, eu gostaria, senhor presidente, que fosse para estudo isso aqui. Obrigado. Palavra ao vereador Paulinho. Boa noite a todos. Como eu havia dito sobre o gráfico comparativo, né, para não lesar nenhum profissional que preste serviço para a cidade, eu peço que o projeto seja encaminhado para estudo. É o que eu gostaria. Esse projeto, ele foi solicitado urgência pelo prefeito, e nós temos aí um prazo para votá-lo, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter que marcar uma sessão extraordinária para votar esse projeto, que nós temos uma certa urgência com ele. Então nós vamos deixar ele para estudo, e a gente marca uma sessão extraordinária em uma data que houver consenso de todos aqui. Uma pergunta. Aqui no projeto de lei, vem que cada município tem até o dia 30 de dezembro de 2017. Mas Carialva já o faz agora. Arealva. Nós poderíamos marcar uma data que seja ao contento de todos para a semana que vem. Que data que vocês acham que seria ideal para a gente ir? Que dia que vai ser na quarta? Tem que ser 21 por favor. Então. Segunda é 18.
Vamos marcar então. Dia 25 você vai estar. Vamos marcar dia 25? Né? Vamos marcar dia 25 então? Então nós vamos deixar a sessão já marcada para o dia 25, que é uma data que Próximo da outra? não, mas é antes do final do mês, tá? Tem que ser antes. Tem que ser. Mas 8 horas. Então marcado para o dia 25 às 20 horas a sessão extraordinária para a gente fazer o estudo desse projeto durante esse tempo. A palavra está livre aos senhores vereadores e vereadoras para as suas considerações finais. Com a palavra o vereador Paulinho. Na última sessão eu mencionei sobre o asfalto lá da saída que estava com os buracos lá, causando transtorno para os usuários. E notei agora, ontem passando, que eu estava voltando de Bariri, que eles começaram a mexer lá, já taparam os buracos. Fui atrás do pessoal lá da prefeitura, do setor de obras, e falaram que vão asfaltar, fazer uma canaleta para aquela água ser drenada daquele local. Então, gostaria de agradecer a importância dada ao meu pedido, né? Aliás, ao pedido dos usuários, né? Por intermédio meu. Fiquei muito feliz com isso. Muito obrigado a eles. Quero agradecer então a presença de todos. Eu ia informar que a sessão era dia 2, mas será dia 25, extraordinária. Tá. Informo então que a próxima sessão será a sessão extraordinária no dia 25 do corrente mês, às 20 horas. E declaro encerrada a presente sessão.